Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. O modelo das sociedades anónimas desportivas está em debate no Brasil e, tal como em Portugal, são muitas as questões que se colocam a este modelo de gestão. Que ameaças e oportunidades se colocam, sobretudo num contexto de crise económica. Este vai ser o tema da segunda parte do programa. Na Europa do futebol, o Futebol Clube do Porto já se apurou para a fase a eliminar da Liga dos Campeões e encaixou 60,5 milhões de euros. São estes os temas que vamos ter em debate nesta edição. Passo a apresentar o painel para o Jogo Económico desta semana: Diogo Luís, João Marcelino e Leonardo Ralha. Muito obrigado aos três. Começo precisamente pelo Diogo. Diogo, o Futebol Clube do Porto, enfim, não teve grande história esta fase de grupos da Liga dos Campeões para o Futebol Clube do Porto. Era um dos favoritos a passar à fase seguinte da competição. Aconteceu assim e cofres do Futebol Clube do Porto, para já recheados com 60,5 milhões de euros, num momento em que o Futebol Clube do Porto, de facto, precisa muito deste dinheiro para fazer frente a alguns compromissos, nomeadamente empréstimos obrigacionistas a vencer. Sim, é verdade. Olha, o não teve história é uma frase engraçada tua, porque a verdade é que o Porto, se há um clube em Portugal que tem história na Liga dos Campeões, é o Porto. Isto foi o normal do Porto. O anormal foi aquilo que aconteceu ano passado, quando o Porto ficou fora da fase de grupos. Um belo trajeto. Atenção que isto não é o plantel de outros tempos. Se compararmos, se calhar, o plantel do Porto com a equipa do Marselha, podíamos dizer que estavam equiparadas, mesmo o Olympiacos, que já começa novamente a crescer. Mas a verdade é que o Porto destacou-se com clareza, 10 pontos em 5 jogos, fantástico, quando tem pela frente o Manchester City. Teve aqui alguma sorte e alguma felicidade no jogo de ontem contra o Manchester City, mas a verdade é que 10 pontos, sinal de grande competência. Volto a dizer, com um plantel que não tem nada a ver com outros tempos, e o Porto cumpre um grande objetivo, está nos oitavos de final da Liga dos Campeões, enche os cofres e pelo meio também acaba por valorizar alguns ativos, sobretudo nestes jogos de maior nomeada, contra o Manchester City. O Luís Dias brilhou em Inglaterra, o Sérgio Oliveira continua a destacar-se, o Otávio também continua a demonstrar que é um excelente jogador e uma excelente alternativa. Ontem teve a oportunidade de lançar o próprio Diogo Leite, enfim, uma quantidade do Zaidu também tem estado a aparecer em bom nível, e portanto, quando uma equipa está na Liga dos Campeões e consegue os objetivos, e se calhar arrisco-me a dizer que o Porto pode ser a única equipa fora das Big Five a estar nos oitavos de final da Liga dos Campeões, que é um feito fantástico. Quando assim tudo corre de feição, embora saibamos que o plantel é curto e está a ter alguns problemas na Liga Portuguesa, mas a realidade, e destacando mais uma vez o trabalho de Sérgio Conceição, é fantástico, sem os recursos que outros tiveram, consegue fazer o mesmo que os outros conseguiram alcançar, e o Porto, como tu dizias e bem, necessita dos cifrões, e ganha os cifrões não só pela vertente de prémios, mas ao mesmo tempo pela valorização dos jogadores, que pode, no limite, no final da época, gerar aqui também alguns recursos financeiros. João Marcelino, e de facto, como diz o Diogo, de facto tínhamos aqui um grupo que não era propriamente fácil. O Futebol Clube do Porto dividia aqui um bocadinho com o Marselha o estatuto de favorito a passar à fase seguinte da competição, mas a verdade é que o Futebol Clube do Porto mostrou novamente competência num palco que é perfeitamente natural para os azuis e brancos. E não de competência, o Porto é a equipa portuguesa com o melhor currículo internacional de sempre. Se nós vimos os troféus e as participações na Champions, o Futebol do Porto é a equipa portuguesa com mais nível. E eu, deixa-me dizer o seguinte, acho que está na altura de começar a dizer que o Sérgio Conceição é talvez o melhor treinador da história do Futebol Clube do Porto. Está muito perto hoje já de José Maria Pedroto, porque ele vai para a quarta época. Em 2 delas ganhou o campeonato. Numa como se sabe, houve o fenómeno Bruno Lage. Numa das épocas ganhou 80 milhões de euros na Champions. Este ano em 60. Quando chegou ao Futebol do Porto, encontrou um clube sobre a alçada do fair play e com incapacidade total de ir ao mercado. Naquela altura foi buscar o guarda-redes, o Vaná, ao Feirense, ao erro. Portanto, tudo o resto era prata da casa. Foi um best-of daquilo que o Porto tinha espalhado pelo mundo, e essa gente é a base daquilo que ainda hoje o Corona vem dessa equipa, por exemplo, o Otávio também, penso eu, e mesmo esses jogadores já venderam quase 150, à volta de 120, 150 milhões de euros. Portanto, o Sérgio Conceição tem feito um trabalho notável. É evidente que quem gosta de futebol
olhou para o Manchester City e para o Manchester City Futebol Clube do Porto e não gostou da atuação do Futebol Clube do Porto. Mas foi uma atuação muito realista. É uma equipa que sabe que tem, pragmática, que sabe que tem uma equipa em termos individuais inferior e, portanto, refugia-se no coletivo e naquilo que são as suas armas fortes e consegue o objetivo da noite. E esse objetivo da noite eram 10,4 milhões de euros. Só este jogo. E, portanto, no total, como disseste bem, o Porto já garantiu 60,5 esta temporada. Vamos ver o que é que vai dar a seguir. E, portanto, desse ponto de vista, o Sérgio Conceição tem sido um treinador notável do Futebol do Porto, notável enquanto orientador desportivo, mas também notável porque tem percebido a realidade do clube, tem se adaptado a ela e tem conseguido resultados financeiros. Leonardo, como é que viste este percurso do Futebol Clube do Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões? É um percurso marcado por muita segurança, podemos dizer que bastante resultadista, mas quando o resultadismo pode significar um encaixe como este que o Porto teve, um encaixe que será importante para evitar uma espiral descendente nas capacidades do Porto de fazer face também a mercados futuros, é de um enorme valor e concordo com os meus colegas de painel. O grande artífice é Sérgio Conceição, que esteve muitos anos em França. Em França costuma-se dizer que, e vão-me perdoar o sotaque, quand on aime ce qu'on a, on a ce qu'on aime. Quando não temos aquilo que gostamos daquilo que temos. E é o que ele tem feito. Tem uma equipa que cada vez mais desprovida de elementos de extrema qualidade, como o Alex Telles, como Danilo, uma equipa em que Pepe começa como é natural a ir desaparecendo face aos problemas físicos, mas que vai levando a sua avante, não com brilhantismo, não um Porto dominador, como aliás também se está a ver aqui no Campeonato Nacional, mas um Porto que está a fazer o seu caminho, que dependendo de um sorteio favorável pode ir mais adiante na Liga dos Campeões. Vamos ver de facto o que é que vai acontecer. Passamos de facto para aquele que foi um dos grandes temas da semana passada, a morte de Diego Armando Maradona. Leonardo Ralha, de facto tivemos aqui um futebolista que ultrapassou em muito aquilo que era a sua dimensão de desportista, passando também para uma dimensão quase política e de alguma forma económica. Como é que viste o desaparecimento de um jogador que esteve de facto numa época em que era propício a um atleta ter de facto uma opinião política sobre os temas que via à volta dele e que depois transportava para o campo toda aquela magia? Bem, na parte política, em minha opinião, pelo menos, o ativismo político de Maradona foi no mínimo questionável, sempre muito ligado a regimes opressivos e sempre com alguma dose de hipocrisia que os bem amados desses regimes costumam ter, porque são apoiados por pessoas que coartam a liberdade de milhões de outras nos seus países. Quanto à figura do futebolista em si, nós de facto temos a sorte de nesta geração ter assistido a grandes magos do futebol nos relevados. No meu caso já não tenho memórias de Pelé, mas Maradona a serpentear pelo relevado, tal como outros rebeldes que havia nessa altura, mas Maradona em especial não vou dizer uma anarquia, mas não seria propriamente o melhor jogador para um futebol em que o maestro com a batuta conduz a orquestra numa direção muito certa. Maradona tinha a sua própria maneira de pensar, a sua maneira de agir, algo que se revelou muitas vezes de forma trágica fora dos relevados. Nos relevados fez com que ele se tornasse uma lenda e com que se tornasse um jogador memorável.
E estamos já aqui no final desta primeira parte. João Marcelino, tínhamos aqui um jogador que provavelmente foi dos primeiros jogadores a conhecer, de facto, um ultra-mediatismo, que hoje, de certa forma, é encarado com alguma normalidade. Pergunto se seria possível a Maradona conseguir gerir bem aquele mediatismo e aquilo não resvalar para outras coisas, como muitas vezes chegou a resvalar. Teria que estar melhor preparado do que o que estava. Nitidamente era um jovem absolutamente impreparado e daí que se tenha tornado com o seu talento uma figura inultrapassável da história do futebol mundial. Foi simplesmente genial e essa sua atividade dentro do relevado foi fabulosa. Fora do relevado, penso que não seria simpático da minha parte estar a pronunciar sobre isso, mas não gosto de ser juiz mas acho que é de elementar bom senso considerar que Maradona foi tudo menos um bom exemplo para apresentar à juventude. Portanto, é um grande futebolista, absolutamente genial. Para mim não é o melhor jogador que eu vi atuar, e vi muitos. Há outros que eu considero muito mais decisivos no jogo, portanto ele tinha um talento, mas esse talento não o fazia resolver tantos jogos como outros jogadores que nós conhecemos, mas respeito enquanto futebolista. E acho que do ponto de vista da sua vida foi absolutamente lamentável em vários planos e portanto eles são públicos, as pessoas sabem o que é que estou a falar e portanto não vale a pena agora que ele morreu estar neste momento a falar nisso aqui. Haverá outras alturas para isso. Salientar que é isto, e ouvi-o jogar várias vezes, acompanhei em 2 campeonatos do mundo, vi-o jogar muitas vezes ao vivo. Era absolutamente genial, talentoso, dentro dos relevados, e aí essa é a imagem que eu quero guardar, porque a outra não é muito interessante. Diogo, para terminar, que imagem é que tu guardas de Diego Armando Maradona? O João e o Leonardo já falaram sobre isso, é um gênio dentro do campo, dos melhores que tivemos no desporto, no mundo. Infelizmente não o vi, não me lembro de Maradona no auge, já me lembro dele já numa fase mais no fim de carreira e, portanto, acima de tudo é relembrar, é saber que apesar de tudo ainda tive presente, ainda pude ver o Diego Maradona em ação, assim como outros grandes jogadores, como Messi, como Ronaldo, tive essa felicidade, e relembrar Maradona será sempre relembrado, porque foi um mágico do futebol e porque o futebol é um desporto de paixões e que vai continuar por muitos e muitos anos, eu diria se calhar séculos, e portanto Maradona será sempre uma das referências do futebol. Fora de campo, cada um tem a sua vida, parece-me que Maradona não foi o melhor dos exemplos, como disse o João, mas lá está, nós vamos relembrar Maradona por aquilo que ele fez dentro das 4 linhas e não por aquilo que ele fez fora das 4 linhas. Obrigado, Diogo. Já a seguir passamos para a discussão da entrada de capital privado nos clubes. Já a seguir. Ações e obrigações. Investimento e poupança. BCE e FED. Resultados e empresas. Análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Estamos de volta para a segunda parte deste Jogo Económico, com a participação de Irlan Simões, jornalista e organizador do livro Clube Empresa, abordagens críticas globais às sociedades anónimas no futebol. Um livro que pretende colocar em cima da mesa a discussão do capital privado nas empresas, que é algo que está a ser discutido neste momento no Brasil. Irlan, muito obrigado então pela presença neste Jogo Económico. Gostava de começar por te perguntar quais são os pontos essenciais desta discussão que se colocam neste momento aí no Brasil. Bom, primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite, José, João, Diogo, Leonardo. Prazer em estar conversando com vocês. Já participei de algumas outras oportunidades de conversas com os primos portugueses. A experiência de vocês para os brasileiros, ela é muito significativa. Temos alguns casos que são importantes serem observados nessa relação entre investidores privados e clubes associativos. Haja visto que clubes portugueses não foram obrigados a se converter 100% em empresa. A esfera associativa ela foi preservada, pelo menos em termos de valores, digamos.
algo que no Brasil muito se discute como um problema a ser superado no futebol brasileiro, né? Aqui a discussão está muito como se os clubes fossem totalmente contaminados pela política, como se a política não estivesse presente em todos os ambientes da nossa vida. E há uma crítica muito ferrenha e muito violenta à própria ideia de associação. Então, nós estamos, de fato, vivendo um momento de discussão muito grande, onde os promotores do processo de transformação de clubes em empresas, de fato, condenam a própria existência das associações como organizações sociais que extremamente legítimas e significativas. Afinal, são 120 anos de futebol no Brasil e associações fizeram parte disso. Essa crítica ferrenha, acho que às vezes perpassa por um certo desconhecimento do que aconteceu no futebol em outros lugares do mundo, né? A gente na Espanha, onde as associações tiveram que ser praticamente extintas, e não quer dizer que tudo se resolveu dentre os problemas do futebol espanhol. Tampouco, em Portugal, a ainda existência de associações nos principais clubes locais não quer dizer também que os clubes estão totalmente falidos e destruídos, ou que a associação seja um problema que afugenta os investidores, digamos assim. Acho que precisa ser visto de uma forma mais concreta, mais madura, e o livro ele traz exatamente essa intenção, uma abordagem um pouco mais crítica sobre esse assunto. Haja visto que no Brasil não temos experiências muito concretas de transformação de clubes em empresas, foram poucos que fizeram isso desde 1998, quando aprovamos a Lei Pelé. A obrigatoriedade, na época, ela era prevista, 3 anos depois ela cai, uma série de movimentações legislativas, enfim, inerentes ao processo político, e os clubes brasileiros até hoje não são obrigados a se transformar em empresa, sequer a criar uma SAD, como os portugueses fizeram, vocês fizeram, onde a associação convivia com investidores privados. Então, aqui não há essa obrigatoriedade, portanto, não tivemos muitos casos a explicar. Um dos poucos casos foi o meu clube, eu sou sócio e ex-conselheiro do Esporte Clube Vitória, de Salvador, na Bahia, e do outro lado, o outro segundo exemplo possível é o rival absoluto, que é o Esporte Clube Bahia. São 2 casos reais, pouco falados aqui, pouco utilizados como exemplo. São clubes que nunca tinham jogado uma terceira divisão do futebol brasileiro, sempre estavam na Série A, às vezes jogavam a Série B, e enquanto foram empresas com investidores privados, foram rebaixados para a Série C. Não quer dizer que seja necessariamente como uma consequência desse processo, mas mostra que não resolve os principais problemas de má gestão, da própria insustentabilidade do futebol, ao meu ver, que é o grande problema que precisa ser discutido, né, quando o tema é isso. Leonardo, no Brasil discute-se este modelo de gestão. Em Portugal já temos muitas experiências e algumas das quais não correram bem e temos vindo a falar no jogo económico. O que eu te pergunto é o que é que podemos transmitir para os nossos irmãos brasileiros relativamente a este modelo de gestão. Há aqui receios que são colocados, mas também há, por outro lado, existem vantagens. Sim, existem vantagens numa tentativa de impor uma gestão mais profissional, mais orientada para a racionalidade económica. O grande problema é, por um lado, gerir os interesses dos investidores que, sobretudo em escalões inferiores do futebol, nem sempre são muito claros. Tem havido, digamos que têm sido, pelo menos do interesse da Polícia Judiciária, alguns interesses de investidores estrangeiros em clubes mais pequenos. E, por outro lado, também gerir uma coisa que é difícil, que é a relação entre o investidor e a massa adepta dos clubes, e evitar casos de absoluto divórcio, como aquele que temos entre o Belenenses e o Belenenses-SAD, ou B-SAD, conforme quiserem chamar-lhe. É, de resto, um exemplo que temos espelhado neste livro, não é? Que na prática poderá acabar por chegar a um ponto de termos algo tão existencialista quase quanto um dia, se o Belenenses perseguir a sua caminhada de recuperação, desde os escalões desde as distritais, acabe por um dia o Belenenses encontrar-se aí num campo de futebol com a B-SAD. Será bastante estranho ver isso acontecer.
Diogo, nós ainda a semana passada falávamos aqui desta situação de entrada do capital de investimento direto estrangeiro nos clubes. Existe naturalmente aqui o pulsar do clube, que são os adeptos, é a massa associativa, muito ligada àquilo que é o modelo de gestão que nos habituámos a ver nos clubes, e depois existe aquilo que o Leonardo apelidou muito bem de um racional económico. Como é que se consegue conjugar estes dois fatores para que no fim aquele emblema tenha o sucesso desportivo que se exige? Olha, acho que são necessários aqui alguns passos. O primeiro passo é não faz qualquer sentido quando se tenta vender um clube já no desespero. Quando se vai vender um clube no desespero, o investidor que se vai encontrar também vai ser um investidor que, em princípio, não vai de encontro àquilo que é a cultura do clube e da comunidade. Em segundo lugar, é perceber que um investidor, quando vai investir num clube a sério, também vai investir diretamente numa liga. E neste caso, se não tiver uma liga organizada, uma liga que seja capaz de atrair bons patrocinadores, bons ativos, naturalmente o investidor também poderá não ter as melhores intenções. E depois é criar aqui um caderno de encargos ao investidor, não só no escrutínio e no compliance, que deve ser bem analisado e bem esmiuçado, como depois procurar que existam determinadas premissas que o investidor tem que respeitar. Sendo que várias delas, não só respeitar a cultura do próprio clube, mas também a comunidade à sua volta. E nós temos muitos exemplos positivos, sobretudo em Inglaterra, onde os investidores vão, investem, e não só investem num clube, mas também na comunidade, e onde toda a gente os recebe de uma forma muito positiva. Porquê? Porque existe um crescimento comum para todos. Um investidor, quando investe num clube, normalmente quer ter retorno. E se quer ter retorno, vai fazer tudo o que está ao seu alcance para o poder obter. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que é importante que se perceba que os investidores também fazem falta ao desporto, fazem falta ao futebol, e que acima de tudo tenham que ter as ideias bem vincadas, mas também que para conseguir atrair os melhores investidores é preciso que exista também uma competição atraente, uma competição organizada, e depois perceber que a gestão tem que ser racional. Se não formos racionais a gerir, vai ser difícil tirarmos rendimento ou termos resultados esportivos. E, por exemplo, no Brasil, onde as chicotadas psicológicas acontecem a cada passo, será importante um clube ter essa racionalidade, essa boa gestão, de forma a que no futuro também tenha mais sucesso. João, o Brasil coloca agora em cima da mesa uma discussão que nós já tivemos há 20 anos, mas que naturalmente vamos sempre aperfeiçoando e focando esses aspectos. Portugal já amadureceu, na tua opinião, esta ideia dos clubes de empresa, ou ainda estamos longe de conseguirmos ter aqui uma discussão racional sobre o tema? Eu não sei se a opinião pública em Portugal se já interiorizou toda essa problemática. O que eu posso dizer, e que me parece, é que o nosso sistema é muito equilibrado. Ou seja, os clubes para participarem nas competições profissionais têm que constituir ou uma sociedade anónima desportiva, SAD, onde o clube pode ter ou não, mas presumivelmente era para não ter a maioria, ou então optar pela SEDUC, que é uma sociedade desportiva uninominal por cotas, em que o clube tem a maioria do capital, tem 100%, e há casos desses no Campeonato Português. O Rio Ave, penso que ainda hoje é uma SEDUC. E, portanto, acho que isso é um esquema misto que aponta um determinado caminho, mas que deixa ao clube aquilo que o nosso convidado chamava a associação associativa, portanto o clube, que deixa ao clube, deixa a massa associativa ao clube, deixa essa tradição associativa a opção por um caminho ou outro. Portanto, se mantiver a SEDUC, o clube continua a mandar a 100% na sua estrutura de futebol, e se for por outro caminho, pode, como acontecia com alguns casos em Portugal, pode ir para uma via em que entrega a maioria do capital e a decisão a um investidor externo. Nós já tivemos bons exemplos e maus exemplos. O exemplo mais terrível foi o ano passado o do Aves. O Aves ganhou a Taça de Portugal ao Sporting há 3 anos, salvo erro, e o ano passado esvaiu-se, acabou, foi para os campeonatos amadores por uma incrível má gestão. E, portanto, eu sinceramente não conheço o caso específico do Brasil. Acho sempre mal quando se impõe um determinado caminho aos clubes. Acho que esta tradição portuguesa, que também é um bocadinho parecida com a espanhola, em que deixa a cada clube, dentro de determinados parâmetros de organização profissional, a escolha
do caminho definitivo, acho que é um bom modelo. Irlã, queria-te perguntar se uma situação como a que aconteceu com o Belenenses em Portugal, e que de resto é abordada no livro, pudesse acontecer, por exemplo, com o clube do qual tu és torcedor. Sim. Bom, primeiro, para quem não conhece o livro, né, a gente não teve muita condição de vender em Portugal, até conseguir enviar uma remessa para alguns compradores portugueses, mas, assim, uma série de burocracias e a própria pandemia também dificultou bastante. Mas, explicando, eu sou o organizador do livro, né, escrevi apenas o artigo introdutório. O livro tem uma série de outros autores, são 21 ao todo, divididos ao longo de 14 artigos, que buscam dar essa visão panorâmica sobre todo o problema, né? Então, de certa forma, nós abordamos 5 países ao todo, né? Espanha, Portugal, Chile, Argentina e Alemanha, e nos 4 primeiros que eu falei, nós aliávamos pesquisas acadêmicas, de fato, né? Investigadores, analistas, etc., com um segundo texto que vinha de próprios torcedores, sócios desses clubes, que narravam alguma experiência. No caso de Portugal, foi o Belenenses. Na Espanha, nós não pegamos um clube, digamos, fracassado nessa história, que foi o Sevilha, pelo contrário, um clube que é um dos clubes mais bem-sucedidos da Espanha, fora os 2 grandes, né? Mas para trazer exatamente um outro problema possível, que é a batalha de torcedores para não perder o estádio do Nervión, não, o estádio próprio do clube, uma história bem complexa de explicar, mas não é um clube deficitário, então a gente traz um exemplo que ocorre, inclusive, a clubes bem-sucedidos, esportivamente, principalmente, no caso do Sevilha. No caso do Chile, nós trazemos a Universidade de Chile e, na Argentina, o Racing Clube. Então, a ideia foi tentar encontrar todos os possíveis fenômenos decorrentes desse processo da entrada dos investidores privados nos clubes de futebol. E, geralmente, são investidores que não estão alinhados ou não estão diretamente alinhados ao próprio quadro social do clube. Ou seja, são de alguma forma ou de outra alheios àquela comunidade que compõe o clube de futebol. Nós sempre trazemos esses conceitos que buscam falar. O futebol não é um negócio comum, o futebol não é um negócio ordinário, o futebol é um negócio muito específico, não só na sua própria economia política, né, como funciona essa indústria do futebol, como também os atores que existem. Né? É impossível você pensar um clube de futebol, ou menos um clube tradicional, sem se considerar a sua massa de adeptos, como vocês gostam de falar, ou o quadro associativo. E aí eu queria até trazer um complemento à fala de Diogo, que ele trouxe, um investidor ele entra com a expectativa de um retorno financeiro. Sim, de certa forma, é possível encontrar também esse tipo de investidor. Entretanto, o que nós temos observado em boa parte dos casos estudados, e independente do país, isso é uma grande questão, é que uma vez que se entende que a indústria do futebol ela é deficitária por natureza, muitos dos investidores que estão entrando nos clubes, muitas vezes não possuem finalidades financeiras, né, senão finalidades políticas. Eu acho que é importante observar esse fenômeno, porque ele pode se dar em diversas formas. Por exemplo, você tem um caso mais extremo, que são verdadeiros países, né, os Emirados Árabes, os reinos árabes, comprando clubes europeus, caso de Manchester City, PSG, etc., e de fato não há a menor expectativa de ganho financeiro naquele tipo de atividade, um ganho político, de fato. Você tem, por exemplo, o que aconteceu ao Beira-Mar, aí em Portugal, né, do Rachid Shah, não sei bem a pronúncia do nome dele, mas sei que era um grande empresário, dito grande empresário iraniano, que traria grandes investimentos ao clube português, e em um espaço de 2 anos ele abandonou o clube está onde está hoje. O interesse dele não era necessariamente lucrar financeiramente com o Beira-Mar, mas era entrar no importante mercado financeiro europeu a partir de Portugal. Existe esse tipo de relação. E um mais dramático, que eu diria que acontece em diversas escalas, desde uma municipalidade ou um estado, como acontece aqui no Brasil, ou a um país, de fato, é o próprio benefício eleitoral. Né? No Chile, o que nós tivemos lá foi um movimento do próprio Sebastián Piñera, atual presidente do Chile, na sua primeira eleição, em 2010, a sua popularidade cresceu abruptamente porque ele foi um dos grandes promotores do processo de transformação dos clubes chilenos em empresa, e ele, logo na sequência, no dia seguinte, ele se torna proprietário da empresa que geriria o Colo-Colo, o maior clube do Chile,
mais popular, o maior vencedor, etc. Né? Então, é importante observar, independente da perspectiva que se olhe, que muitos desses interessados, desses investidores, não estão procurando necessariamente benefícios financeiros. Há, sim, casos que você pode enxergar isso, principalmente na venda de atletas, né? São os grandes ativos disponíveis para oferir receitas para o clube de futebol em formato de preço. Entretanto, o que a gente tem visto, em grande medida, é que esses interesses são muito difusos. Muitas vezes não estão numa expectativa financeira, mas sim política. Já trazendo para o Brasil, apesar da não obrigatoriedade, nos últimos 5 anos nós tivemos 2 exemplos muito dramáticos também de clubes que adotaram o formato de empresa. O primeiro foi o Figueirense, é um clube de Santa Catarina, do sul do país, que separou o departamento de futebol do clube associativo, ou seja, todos os ativos relacionados ao futebol, os contratos de jogadores da base, né, de formação, a marca, os direitos comerciais, etc., transferiu isso para uma empresa, uma limitada. Não sei se o nome limitada também é utilizado no direito português, creio que sim. Nisso entrou um investidor, uma empresa chamada Elephant, compra 95%, né, dessa limitada e passa a ter o direito de gestão. Estamos aqui a falar de questões de intenções de entrada nos clubes, mas com outros objetivos, não é? Basicamente é essa experiência que nos estás a trazer, não é? Sim, sim. E nesse caso era um investidor já era famoso no Brasil por uma série de negociatas relacionadas à Confederação Brasileira de Futebol e outras questões do tipo que o futebol costuma ensejar, digamos assim, um ambiente complexo, para não dizer corrupto. E o outro exemplo interessante, importante, significativo, é o Botafogo Futebol Clube. Não é o Botafogo tradicional, o mais famoso, né, do Garrincha, etc. É o Botafogo da cidade de Ribeirão Preto, do interior de São Paulo, que criou uma SA e vendeu 60%, 40% dessa SA para o investidor privado. Os conflitos são imensos. Esse clube não à toa está na zona de rebaixamento da 2ª divisão. Nós conversamos, né, tivemos a oportunidade de conversar com alguns conselheiros do clube e trazem uma série de outros problemas também relacionados a isso. Ou seja, os fatos concretos não dão muito otimismo com relação a esse fenômeno da transformação de clubes em empresas no Brasil. Muito bem. Irlan, muito obrigado então pela presença neste jogo económico. Já a seguir passamos então para a terceira parte do programa, onde temos as escolhas da semana de Leonardo Ralha, João Marcelino e Diogo Luís. É já a seguir. Estamos de volta para as escolhas desta semana no jogo económico. Vamos começar então pelo Diogo. Diogo, o teu número desta semana é o 8. É o 8, representa os clubes que estão na Final 8 da Taça da Liga, que é uma taça que começa a ganhar aqui algum prestígio em Portugal e que se vai desenrolar durante o mês de janeiro. E, portanto, temos aqui um Sporting, um Braga, um Benfica, um Porto, um Mafra, um Estoril, um Guimarães e um Passos de Ferreira. Vamos ter aqui um género de uns quartos de final e depois vão ficar os 4 finalistas. Portanto, espero, acima de tudo, que sejam bons jogos, que os pequeninos também desfrutem e, quem sabe, consigam fazer aqui alguma surpresa. E, se assim for, teremos uma Final Four com muito interesse, independentemente de quem esteja na final, naturalmente que será mais uma prova para dignificar o futebol português. Diogo, e acreditas que este modelo vai ser mais atrativo para a competição? Sim, mais atrativo é possível que seja, que tem menos jogos e, sobretudo, os jogos que vão dar maior destaque vai ser a Final Four e, portanto, só temos um caminho até lá chegar. Normalmente temos mais eliminatórios, mas esses eliminatórios também têm o fator e a vantagem de poder associar todos os clubes da primeira e da segunda liga e muitos deles também desejosos de ter aqui alguma receita, alguma visibilidade. Vamos ver se é para ficar este modelo. Para nós que gostamos de ver os melhores jogos, naturalmente, que é um modelo muito mais interessante, tendo em conta também o carregado calendário que existe já no futebol português. Muito bem. João Marcelino, passamos para o teu número desta semana. Escolheste o 9. O 9 que é para poder falar do jogador mais decisivo da atual Liga Portuguesa, Pedro Gonçalves, que tem 9 golos marcados nesta edição. Ele só fez 7 jogos. E marcou 4 com o pé direito, 4 com o pé esquerdo, 1 com a cabeça. É um jogador completo. É, na minha opinião, um jogador extraordinário, que qualquer equipa em Portugal gostaria de ter. E o Sporting conseguiu descobri-lo, conseguiu rentabilizá-lo dentro de um modelo de equipa onde toda a gente sabe o que é que faz e o que é que se lhe pede, mas é realmente um jogador com um talento muito promissor e que tem marcado
a época em Portugal. A continuar assim, não vai ficar muito tempo, certeza, em Alvalade, porque me parece que, efetivamente, ele tem a madeira dos grandes jogadores. Leonardo, passamos para o teu número. O teu número desta semana é o número 1. Porque é precisamente a diferença entre golos marcados e golos sofridos que faz com que uma equipa vença jogos e some os 3 pontos, que no fundo é o que importa no final do campeonato. Nesta última jornada vimos os 4 principais candidatos ao título e aos lugares das Champions, o Sporting, o Braga, o Benfica e o Porto, terem exibições bastante sofríveis, terem vitórias sofridas. De facto, alguns com mais motivos para isso, ou no fundo todos com motivos, uns por terem maiores deficiências no plantel, outros por estarem mais sobrecarregados pelas competições europeias. O que é certo é que foi um prenúncio de um campeonato que promete ser emocionante e não ser favas contadas. Qualquer um deles podia ter perdido pontos nesta jornada. É muito provável que o mesmo vá acontecer na próxima. Passamos então, Leonardo, para a tua protagonista desta semana, que é a Ana Capeta. Ana Capeta é uma jovem avançada alentejana do plantel do Sporting, tem, salvo erro, 22 anos e que marcou o golo contra a Albânia pela seleção portuguesa, que coloca a seleção portuguesa muito, muito bem encaminhada para se qualificar para o europeu, que será um enorme feito para o futebol português. Vamos esperar que assim continue. João Marcelino, passamos para o teu protagonista. De resto, o teu protagonista é o mesmo que o Diogo. Será uma bonita homenagem, naturalmente, a Vítor Oliveira, que vi retratado nesta semana, no fim de semana, que foi em que aconteceu o seu desaparecimento, como o rei das subidas. Mas, João Marcelino, o Vítor Oliveira era muito mais do que isso. Era sobretudo um homem autêntico, um profissional muito competente, que não precisou de ter jogado numa equipa grande, que não precisou de ter treinado uma equipa grande para ser um dos grandes protagonistas do futebol em Portugal nas últimas décadas. Era uma pessoa estimada, estimável, era um bom exemplo, dentro e fora do campo, e é um homem que podia ter feito uma carreira melhor se, porventura, os clubes em Portugal fossem melhor dirigidos. Ele tinha, na minha opinião, competência. Eu, numa certa fase da minha carreira, falei com ele algumas vezes, achava-o muito mais capaz, por exemplo, do que outros que conseguiam ter essas oportunidades, mas isso de nada vale neste momento. Dá os pêsames à família. Foi uma morte brutal, por surpreendente, mas há uma coisa de que a família e todos aqueles que eram amigos deles podem orgulhar, que ele é um grande exemplo que se pode apontar à juventude e às pessoas que gostam de futebol, de um grande profissional, mas também um grande ser humano. Deixa muita saudade e eu espero que em Portugal, tanto a Federação como a Liga já anunciou, aliás, um prémio com o nome dele, saibam estar à altura, digamos, desse legado, porque é do exponenciar destes exemplos que o futebol português precisa. Como eu dizia, alguém competente, honesto, dedicado ao seu trabalho e que se impunha pela sua competência e pela sua forma boa de viver a vida. Não era um homem amargurado por aquilo que a vida lhe tinha dado ou deixado de dar, era uma pessoa de bem com a vida e esse exemplo é um exemplo que vai com certeza perdurar entre aqueles que o contactaram, mas que fica também para que o futebol português possa dizer que pode ser, para além da rivalidade normal dos jogos, um espaço de sã convivência entre as pessoas. É tudo isso um bocadinho que o Vítor Oliveira nos deixa. Diogo. Sim, o João já me tirou quase todo o protagonismo aqui nesta nomeação, mas a verdade é que eu concordo com tudo o que o João disse. Acrescento que era um homem independente, ou seja, não devia dar a ninguém. Quando dava a sua opinião sincera, sem receio das repercussões que poderia ter. Era muito respeitado por todos os agentes económicos, não só pelos jogadores, não só pelos dirigentes, mas por todos aqueles que rodeavam dentro do mundo do desporto e também fora do mundo do desporto. Uma pessoa que andava sempre bem disposta, era alegre, era muito exigente com os seus jogadores,
mas apesar disso os jogadores todos o adoravam. E portanto não há aqui muita gente que diga mal, que trabalhou com ele, que diga mal dele. Muito humano, muito dedicado, sempre de bem com a vida, nunca exigiu mais do que aquilo que tinha, os seus objetivos estavam bem vincados, conseguiu atingir muitas vezes os seus objetivos. Infelizmente perde-se uma pessoa porque acho que o desporto fazia muita falta ao desporto, ele agora estava a ter mais protagonismo e nós precisamos de pessoas independentes que pensem pela sua cabeça, que digam muitas verdades e que sejam respeitados e que sejam ouvidos. Infelizmente perdemos, sobretudo foi um choque porque ninguém estava à espera que isto acontecesse, e deixar os sentimentos à família, naturalmente aos amigos e enfim, a imagem de Vítor Oliveira fica, porque é uma pessoa que será sempre recordada por todos nós que tivemos o prazer de contactar com ele. Fica a recordação de um dos grandes treinadores do futebol português. Diogo Luís, João Marcelino, Leonardo Ralha, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a semana com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.